Em Esdras capítulo 7, verso 10, a palavra de Deus nos diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Encontramos aqui em apenas um versículo da palavra de Deus o resumo do alvo de toda a nossa vida cristã. Ou seja, se colocarmos em prática este único versículo da palavra de Deus em nossas vidas, teremos alcançado o propósito de Deus para nós. Inclusive, seguindo o exemplo do Departamento de Educação Infantil da nossa igreja, hoje nós teremos tarefa de casa: decorar e citar no grupo da nossa igreja este precioso versículo da palavra de Deus, Esdras 7 e 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7 e 10. Este versículo nos apresenta 3 passos que precisamos dar para vivermos uma vida de fidelidade a Deus. Você quer ser fiel a Deus? Então, qual é o primeiro passo que você precisa dar? Esdras 7 e 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Como sabemos, Esdras, juntamente com Neemias e Zorobabel, foram os 3 principais líderes que Deus usou no retorno do povo de Israel para Jerusalém após o cativeiro babilônico, com o objetivo de não apenas reconstruir os muros e a cidade, mas também reconstruir a vida espiritual do povo com Deus. E diante deste alvo, qual foi o primeiro passo que Esdras deu? Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. Notem que para buscar a lei do Senhor é preciso fazer primeiramente o quê? É preciso dispor o coração. Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor. É preciso você primeiramente tomar a decisão de priorizar em tua vida, ser a prioridade de teu dia, buscar a lei do Senhor. 1 Pedro 2,2 diz o quê? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sem nos alimentarmos deste leite diariamente, não poderemos ter uma vida de fidelidade a Deus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que foi que Deus disse para Josué, para que ele fosse bem-sucedido? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Você deseja ser fiel a Deus? Você está buscando a lei do Senhor todos os dias? De manhã cedo é a primeira coisa que você faz? O salmista dizia que antecipava o alvorecer para buscar a lei do Senhor. Certo homem de Deus escreveu: a cada amanhecer, antes de ver a face de qualquer homem, preciso ver a face
de Deus. Você tem buscado a lei do Senhor todos os dias, a cada amanhecer, tem sido a primeira coisa do teu dia? Este é o primeiro passo que você precisa dar para viver uma vida de fidelidade a Deus. Dispor o coração para buscar a lei do Senhor. Qual é o segundo passo? Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Além de dispor o nosso coração para buscar a lei do Senhor, precisamos dispor o nosso coração para cumpri-la. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que significa ter prazer na lei do Senhor? Significa ter prazer em obedecê-la. O que foi que Deus disse para Josué? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Para quê? Somente para conhecê-la? Para ser um grande teólogo? Não, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Então, para termos uma vida de fidelidade a Deus, precisamos dispor o nosso coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. E então, qual o terceiro passo? Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O terceiro passo para vivermos uma vida de fidelidade a Deus, como vimos também no Salmo 78, é transmitirmos e ensinarmos a lei do Senhor a outros, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a nossa família, para a nossa igreja, para outros. Muitas vezes nós queremos começar por este terceiro passo. Somos muito bons em ensinar e pregar a palavra de Deus para os outros, mas este é o terceiro passo. O primeiro passo é buscar a lei do Senhor e o segundo é cumpri-la. O que é que diz Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Note novamente a sequência dos passos. Esta palavra que hoje te ordeno estará primeiro onde? Em teu coração. E então depois diz, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Portanto, para sermos homens e mulheres fiéis ao nosso Deus, o que precisamos fazer? Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aguardo então a participação dos irmãos no grupo da igreja, citando este precioso versículo da palavra de Deus. Amém e que Deus nos abençoe.